Claro, amém. Ainda como sentado vocês estão, podem ficar assentados, não precisa levantar de novo. Efésios capítulo 4, versículo 20 ao 24. O tema da nossa reflexão nessa noite, a nova roupa que Jesus nos oferece. Irmãos, o texto diz para nós assim nessa noite, assim diz a palavra de Deus: mas vós aprendestes assim de Cristo, se é que de fato o ouvistes, nele fostes ensinados, conforme a verdade que está em Cristo, em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito de vosso entendimento, revestindo-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Amém? Vamos ler de novo juntos o versículo 24? Revestindo-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Amém? Está diferente aí a versão, hein? Amém, mas a versão assim varia um pouco mesmo, né? Irmãos, o objetivo dessa mensagem dessa noite é nos fortalecer como crentes e também é um alerta para aquelas pessoas que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. Amém? Então, o texto que nós lemos aqui, né, é um texto muito edificante para a nossa vida, né? Nos chama a atenção aí para a nossa restauração espiritual. Então, eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, na mesma esfera que louvamos aqui agora há pouco. Querido Deus, eterno Pai, Pai Celeste, Deus de bondade e misericórdia, queremos te agradecer, ó Pai, por esse culto dessa noite, te agradecer por cada vida aqui nessa noite, por cada irmão presente aqui, ó Deus, esteja nos abençoando, Senhor, dá-nos porção do seu Santo Espírito, prepare os nossos corações para receber a Tua palavra. Queremos te engrandecer e bendizer o Teu nome, já cantamos em Teu nome, Pai, já te louvamos, e agora queremos ouvir a Tua palavra, queremos que o Senhor fale conosco, Pai, através do Teu servo, Deus, que assim como João 3,30 diz, que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai, mas que a Tua palavra seja pregada com a autoridade do Teu Santo Espírito, Pai. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor esteja conosco, que o inimigo não tenha nenhum poder, ó Deus, sobre o culto que te prestamos, mas que tão somente a Tua graça poderosa, maravilhosa, esteja aqui no nosso meio, Pai. Venha estar conosco, Pai. Usa os lábios do Teu servo, Pai, para transmitir essa mensagem dessa noite. É o que nós oramos, na humildade do coração, com o perdão dos nossos pecados, agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. A igreja pode dizer amém? Amém, amém. Queridos, o texto que nós lemos aqui, ele nos fala sobre, Paulo utiliza aqui uma metáfora de despir de um velho e se vestir de um novo. Então vamos dar um exemplo aqui, né? Quando falamos de roupas velhas, geralmente pensamos em algo que já não serve mais, não é isso? Nós temos lá o nosso guarda-roupa, né? Às vezes, alguma coisa que está desgastado, que não é mais adequado, né? Talvez, muitas vezes, nós, né, vamos trocando o nosso guarda-roupa. Às vezes, quando a pessoa é mais jovem, aquelas roupas que não são mais adequadas, que não servem mais, que não é mais o seu estilo, você começa a descartar, né? Junta lá, de vez em quando, lá um pacotinho de roupa para doar para alguém, né? E é assim que a vida vai passando, né? Então, assim, e a gente troca de roupa frequentemente, né, irmãos? Assim, nós escolhemos assim, nós temos a liberdade de escolher as roupas para vestir e nos apresentarmos no nosso dia a dia, né? No trabalho, na escola, na igreja, né? Onde a gente frequenta com mais acidez, né? Então, foi comprovado recentemente que quando você coloca uma roupa nova, né, há uma sensação de renovação e até de autoestima. Talvez as mulheres poderiam falar isso melhor do que nós, que somos homens, né?
E quando você veste a roupa nova, a sensação de sim, que você está mais bonito, que você está mais estiloso é grande, né? Então, isso realmente é muito bacana, né? Então, no século XXI, irmãos, isso se tornou-se uma influência muito grande em cima das pessoas, inclusive dos cristãos, né? Nós temos a influência hoje das redes sociais, né? Da cultura digital, que o Instagram, o TikTok, o Pinterest, né? Tem influenciado profundamente o estilo até de vestir das pessoas, né? Então, muitas vezes as pessoas vão lá, assiste lá uma página de uma celebridade, um vestido muito bonito, né? E aquele já virou referência, né? Aquele vestido já é algo que alguém vai tentar encontrar alguma coisa parecida para se vestir e se apresentar diante do público, né? Então, perceba, irmãos, que roupas é algo que nós trocamos todos os dias, nós compramos às vezes, né? E recentemente também o IBGE lançou uma pesquisa que o Brasil é o 8º país onde mais se consome, onde mais se gasta dinheiro com roupas, né? Com vestimentas, né? Então, a estatística mostra que muitas pessoas se endividam comprando roupas. Então, assim, é uma febre nesse negócio, né? Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite que algo semelhante acontece na nossa vida espiritual. Percebam que em Efésios 4, aqui, de 20 a 22, Paulo dá uma descrição para nós, usando a mesma metáfora de vestir, despir e vestir novamente, mas ele usa aqui para nós uma metáfora para falar da nossa vida espiritual. Perceba que o despir do velho homem aqui, né, significa abandonar as práticas antigas, os comportamentos prejudiciais, e este trecho fala sobre a transformação espiritual no cristão, sendo um convite a abandonar a velha natureza humana, marcada pelo pecado, e revestir-se do novo comportamento alinhado com os princípios de Deus. Este é o ponto. O apóstolo Paulo também, ele usa este trecho para ilustrar que essas vestes que nós trocamos aqui, né, esse velho homem, né, nos fala também de uma transformação interna que acontece dentro de nós, irmãos. Assim, nós decidimos trocar as nossas roupas velhas por novas, e Paulo nos chama a abandonar as atitudes negativas antigas que já não nos servem mais, que não refletem mais a nossa identidade com Cristo, para que nós nos revistamos assim do novo homem, que é um trabalho de Deus, do Espírito Santo, na minha vida e na sua vida. Amém? Ficou claro, irmãos, o que eu falei aqui? Amém? Amém. Então, irmãos, no texto que nós lemos aqui, o apóstolo descreve uma situação como se fosse uma troca de roupa, né? A roupa aqui é um sentido figurado, né? O velho homem pecador sendo despido e revestido de um homem salvo, renovado em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui da conversão, da mudança de vida, de quem aceita Jesus Cristo como seu Senhor, o único Senhor. Então, irmãos, imaginem uma coisa comigo aqui, nessa noite. Se fosse possível a gente olhar um para o outro aqui e conseguir identificar como o irmão está vestido espiritualmente, o irmão já passou para sua mente, né? Como poderia ser isso, né? Então é disso que Paulo está falando, né? É de olhar para outra pessoa, né? E imaginar aquela pessoa vestida espiritualmente. Talvez nós não temos essa capacidade, talvez, né? Nós não temos essa capacidade, mas Deus tem essa capacidade, irmãos. Quando eu olho para o irmão aqui, vejo o irmão vestido, muito bem vestido, graças a Deus os irmãos aqui só andam bonitos, né? Eu vejo fisicamente. Mas percebam que Deus, quando olha, Ele olha espiritualmente como que você está vestido, se você ainda é revestido do velho homem, ou se você já tem um novo homem revestido na sua vida, se você já é uma pessoa lavado e restaurado no sangue de Jesus. Então, no tribunal de Deus, irmãos, haverá sim, nós vamos apresentar diante de Deus, mas não com essas vestes aqui.
mas as vestes lavadas no sangue do Cordeiro Jesus. Então, essa é a premissa que Paulo fala aqui para nós, né? O novo homem salvo, renovado em Cristo Jesus, esse homem que vai se apresentar diante de Deus. Então, o apóstolo destaca na vida aqui, né? Que a transformação, né, de revestir do novo homem não é meramente, né, uma transformação simples, né, como nós chegamos em casa, trocamos de roupa e vamos ao serviço. Não é uma mera transformação, é uma transformação interna e profunda que reflete a obra de Cristo em nós. Então, o texto aqui que nós lemos, né, 4 versículos, apresenta para nós aqui uma estrutura bem simples. Primeiro, despojar-se do velho homem, que está no versículo 4, capítulo 4, versículo 22. Depois ele fala da renovação da mente, no versículo 23. E depois ele fala no versículo 24 de revestir do novo homem. E que novo homem é esse, né? Paulo vai descrever para nós aqui. Então nós vamos analisar esse trecho aqui, abordando esse ensino maravilhoso que Paulo deixa para nós aqui da nossa vida cotidiana, né? Em primeiro lugar, ele vai falar assim, ó, despojar do velho homem. Ele diz assim, no sentido de que quanto à antiga maneira de viver, vos despojais do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Percebe, irmão? Paulo explica, ele fala sobre a necessidade de despir desse velho homem. Despojar no grego significa o poleipo, que significa, a palavra poleipo significa abandonar, deixar para trás, despojar, despir das maneiras vãs e enganosas que nós vivíamos no passado. Então, isso, irmãos, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Somente no poder do Espírito Santo de Deus é que eu e você conseguimos despir da nossa maneira, na nossa vida carnal, de tudo aquilo que nos cerca de pecado, de tudo aquilo que influencia a nossa vida para o mal. Somente no poder do Espírito Santo, irmão, é que nós conseguimos abandonar tudo isso. Então percebam quantas pessoas às vezes começam uma caminhada, ele se dispõe a se despir do velho homem, se dispõe a andar com Cristo, e a primeira vez que aparece no caminho dele alguns daqueles costumes antigos, ele cai novamente. Ele cai e aí ele volta à velha vida, à velha realidade do que ele vivia antes. E a vida do cristão é isso, né? Ele vai, caminha um tempo, depois ele cai novamente, mas nós precisamos estar firmes, irmãos. Precisamos nos atentar para isso, que a primeira coisa que o apóstolo Paulo ensina é a despir da roupagem velha. Ele nos ensina que nós devemos tirar a roupa velha dos comportamentos anteriores, os antigos hábitos do velho homem, da velha natureza humana, corrompida pelo pecado, que leva o indivíduo a viver em busca dos desejos, dos enganos fúteis, para se vestir de um novo homem. Então, irmãos, despir do velho homem é comparado com uma criança. Imagine quantas emoções quem é pai, já passou, né? Quando uma criança começa a dar os primeiros passinhos, né? Ela dá o primeiro passo, cai, dá o segundo passinho, cai, toma um susto e depois só volta a caminhar novamente uns dias depois. Mas é uma alegria muito grande para o pai quando a criança dá aquela primeira disparada assim e vai embora na sua caminhada, e o pai fica glorificando a Deus por ver aquilo, por ver aquela desenvoltura, aquele crescimento, aquela evolução toda. E aí nós podemos olhar para a nossa vida da mesma forma, irmão. Nós caminhamos com Cristo, às vezes nós andamos por caminhos errados, às vezes nós erramos, e assim o homem precisa se despir do velho homem e andar diretamente com Deus, caminhando com Deus, fazendo boas escolhas todos os dias da nossa vida. Então, irmãos, a felicidade e o propósito de andar com Deus, Paulo está falando aqui justamente, né, de se despir do velho homem. Então, se refere aqui a um homem, né, os nossos costumes antigos, a nossa maneira antiga de viver,
marcada pela influência do pecado, marcada por desejos carnais, marcada por tudo aquilo que não edifica o nome de Deus. Então nós podemos ver aqui que quando Paulo fala essas palavras aqui, ele está fazendo referência aos versículos 17 a 19, que diz o seguinte para nós, ó: de sorte que digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu sentimento, entremecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram às dissoluções com avidez, cometendo todo tipo de impureza. Aí logo depois Paulo vai falar aqui que ele precisa se despir desse homem que praticava todas essas coisas aqui. Então, em Colossenses 3,8 também, se os irmãos olharem lá, em Colossenses 3,8, vai dizer para nós que agora, porém, ele diz, agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena de falar e tudo mais. E nós podemos dizer que o pecado envelhece, ele apodrece a nossa vida e nos leva à morte. Essa que é a consequência do pecado. Embora o pecado talvez seja agradável ao corpo, o pecado pode trazer um prazer momentâneo, um prazer passageiro, mas o final dele é morte. Nós sabemos que a Bíblia relata para nós que o salário do pecado é a morte. Mas também a Bíblia relata que o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Por isso, esse despojar, ele representa para nós, cristãos, uma ação contínua. Eu tenho que todos os dias, na minha vida, eu preciso me despojar desse homem velho, até que eu tenha assim um corpo glorificado igual ao do Senhor Jesus, que será quando nós estivermos na glória com Ele. Mas enquanto eu estiver aqui, a minha vida, a minha busca é de santidade constante. Santificar, santificar e santificar. Então nós podemos aprender aqui com essa primeira parte aqui, que a transformação cristã exige renúncia ao pecado. Talvez você caminhe com dificuldade, talvez você tenha que passar por alguns tropeços, talvez você tenha que orar, pedir a direção do Espírito Santo de Deus, mas é preciso caminhar com Cristo para que nós possamos ter o privilégio de nos despir desse velho homem. Esse velho homem que nos leva ao engano, que nos leva ao pecado e que nos traz a consequência de morte e morte eterna. Então, ao refletir sobre esse versículo, nós podemos destacar que a conversão exige um afastamento do pecado e dos comportamentos antigos. Não é o suficiente apenas tomar a decisão por Cristo. Não é só isso, mas é necessário abandonar a velha natureza, que ainda pode tentar influenciar o cristão. Então a pergunta que fica, o que significa na prática despojar-se do velho homem? O que é preciso deixar para trás? Havia muitas influências que estavam presentes na vida dos gentios efésios, na época, que precisavam ser rejeitadas. Então hoje há também no nosso meio, na nossa vida, na nossa caminhada, muitas coisas presentes na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, que também precisa ser rejeitado. Irmãos, eu quero dizer para você que você sabe o que precisa ser rejeitado da sua vida. Eu sei o que precisa ser rejeitado da minha vida. Nós sabemos aquilo que é fraco na nossa vida, aquilo que nos torna pecador, aquilo que nos faz mais pecador diante de Deus. Então, eu e você precisamos repensar a nossa vida, precisamos fazer uma introspecção, uma análise interna. O que eu preciso fazer para cada dia caminhar com Cristo de maneira mais eficaz, de maneira mais forte, de maneira mais comprometida. Então é isso que fica para nós aqui, a lição dessa primeira chamada aqui. Então é importante lembrar que o processo de se despir do velho homem é diário. Ele envolve vigilância espiritual, oração todos os dias, entrega todos os dias na mão de Deus. De mim mesmo, eu sou incapaz de caminhar com Cristo. Mas com o Espírito Santo de Deus na minha vida, isso é capaz. Amém? E o segundo lugar aqui, ele vai dizer para nós renovação da mente. Percebam, irmãos, que ele diz: e vos renovei no espírito da vossa mente.
Em segundo lugar, aqui, o apóstolo Paulo ensina que, além de despir do velho homem, a pessoa que é transformada, semelhantemente, deverá renovar a sua vida interior, a sua alma. O termo alma, nefesh, significa coração, a mente, aquilo que aonde brota todos os tipos de pensamento que você tem na sua vida. Então, primeiro ponto, após nós nos despirmos do velho homem, Paulo fala sobre a renovação da mente. O que significa isso? Essa renovação da mente não é uma mudança superficial, não é uma mudança que acontece apenas de um dia para o outro, mas é uma mudança profunda de forma de como pensamos. É uma mudança que nos faz sentir e reagir diante das situações da vida. Note que o espírito da mente diz respeito à forma de pensar e os valores da cosmovisão cristã, do crente. Percebam que renovar a mente é deixar de pensar conforme o mundo e começar a pensar de acordo com os princípios de Cristo. Vamos dar um exemplo aqui. Lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, no versículo 27, Jesus dando instrução aos discípulos. Ali também havia ali junto com os discípulos alguns fariseus e alguns escribas. Jesus diz o seguinte no versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito? Ele diz, não cometerás adultério. Depois ele diz assim no versículo 28. Eu, porém, vos digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela. Perceba aqui como que funciona a mente, como que Cristo deseja que a nossa mente funcione. Só de você olhar e pensar, você já está em adultério. Então isso representa uma renovação de mente. É disso que Paulo está falando. A mente precisa ser renovada para que você perceba a profundidade das palavras, que você viva assim como Cristo viveu. Somos convidados, irmãos, a moldar a nossa mente, a moldar o nosso pensamento. E nos versos 29 e 30, Jesus fala lá que se o seu olho te faz pecar, arranca o seu olho e joga para longe de ti. Se a sua perna, se os seus pés te levam até o pecado, corte uma de suas pernas para que você não peque mais. Jesus não está falando literalmente que você precisa arrancar o seu olho ou que você precisa arrancar a sua perna. Ele está falando da gravidade com que você tem que tratar o pecado. É disso que ele está falando. Então nós precisamos entender, irmãos, que o pecado tem que ser tratado com severidade. O pecado mancha a nossa alma. O pecado, por mais que você tente escapar dele, se você cair nas garras do pecado e viver no pecado e tomar gosto pelo pecado, você está entregando a sua alma a Satanás. Você está caminhando rumo à perdição eterna, rumo ao inferno. E nós precisamos estar atentos a isso, irmão. A nossa mente precisa ser tratada como se fosse única e exclusivamente de Deus. Isso exige uma dedicação de oração, de leitura das Escrituras, de estudo, de meditação da palavra de Deus. Não adianta jogar fora o velho homem, os velhos sentimentos, mas se dentro do coração e da mente ainda está cheio de pecado e de pensamentos errados. Quando Jesus falou aquilo ali para os discípulos, ele estava falando não para os discípulos, mas ele falou para os fariseus que estavam perto ali, que os fariseus eram cumpridores da lei, eram pessoas que davam o dízimo, eram as pessoas que faziam o bem, eram pessoas que queriam que as pessoas cumprissem a lei, mas o coração deles estava cheio de amargura, e de vingança, e de pecado. Então Jesus falou essas palavras e Paulo está endossando aqui tudo aquilo que Jesus falou na sua caminhada, na sua peregrinação aqui nessa terra. Então, irmãos, não adianta jogar fora o velho homem, é preciso renovar a mente, é preciso transformar o coração, é preciso pensar coisas boas, é preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. É preciso que eu e você apliquemos isso na nossa vida. Note que nós aprendemos aqui também que todo pecado, ele é consumado na mente. Perceba, irmãos, que uma pessoa, quando quer pecar, ele não peca simplesmente por acaso, ele planeja. Tudo nasce na mente, tudo nasce no pensamento, tudo é planejado. Então, quando você trabalha na sua mente, Paulo quer dizer para nós que quando você trabalha na sua mente, você está trabalhando na causa, na causa do pecado. Você vai bloquear o pecado porque você bloqueou o pensamento e estragou o planejamento que estava previsto. É isso que Paulo está falando. Então, quando você trabalha na sua mente, a sua chance de não pecar é muito grande, irmão. A sua chance de fugir das ocasiões, de fugir
das situações é grande. Então, quando você transforma a sua mente, você elimina a possibilidade de pecar no estado embrionário. Quando está nascendo ali, você pensou, eu vou fazer isso, eu vou visitar fulano, eu vou cometer esse ato. Então, se você falou, não, eu não posso fazer isso não, porque eu tenho Cristo na minha vida, eu preciso bloquear isso aqui agora. Aí você não vai. Você vai pensar que a consequência daquilo vai te levar para o inferno. Por isso é que nós temos que trabalhar nossa mente. Paulo não está errado aqui, não. Eu vou me despedir do velho homem, mas o meu pensamento também tem que ser transformado, irmão. Eu preciso mudar o meu jeito de pensar. Eu preciso pensar que a minha ação diária depende muito do que eu penso. Meus atos diários dependem do que eu planejo, do que está na minha mente. 90% dos meus atos é coisa que eu penso. Eu pensei antes de fazer. Então, irmãos, é muito importante que nós tenhamos essa mente. Em Romanos 12, 2, vai dizer para nós que não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Amém, né? Então, Paulo falou lá para os romanos a mesma coisa. A mesma coisa estava acontecendo lá em Roma, quando Paulo esteve lá preso. Ele escreveu a carta para os romanos, ele viu isso lá também. Assim como ele viu na carta de Efésios, que era uma carta, a carta de Efésios era uma carta transitória. Em Efésios existiam, irmão, várias igrejas que foram plantadas, né, por assim dizer, por missionários, pelo próprio Paulo. Então essa carta era uma carta transitória. Cada dia ela estava numa igreja diferente. Então Paulo exorta coisa que estava sendo acontecendo no passado, né? E nós estamos aqui hoje, há 2000 anos. Será que hoje é diferente? Será que hoje nós estamos vivendo um tempo que é diferente do que era no passado? Eu creio que não. Eu creio que nós também precisamos dessa mesma renovação, porque a Bíblia, irmãos, ela foi atual há 2000 anos atrás, ela é atual hoje e será atual eternamente, amém? Por isso, então, irmãos, como cristão, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, precisamos cuidar da nossa saúde emocional, além da espiritual, que tem que ser abundante em Cristo Jesus. Além de nós podermos buscar a Deus em nome de Jesus, né? Nós precisamos também trabalhar a nossa mente. Por isso é necessário manter a vida de oração. Irmãos, nós precisamos perdoar, aprender a perdoar. Quando você não perdoa, você fica pecando também toda hora, fica acusando a pessoa, você fica desejando mal. Você precisa aprender a perdoar. Perdoar faz bem para o coração, faz bem para a mente. Irmãos, carregar mágoa em nosso interior é perturbar a mente. Percebam que nós precisamos, irmãos, trabalhar nossa mente. Então, fica a lição para nós aqui, a segunda lição para nós essa noite. Procure cultivar pensamentos bons. Procure pensar assim como lá em Lamentações diz, né? Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Trazer à mente aquilo que transforma a minha vida, aquilo que edifica a minha vida e a vida do meu próximo. E aquilo que me faz ficar mais pertinho de Deus. Aquilo que destrói, que quebra as correntes, quebra as barreiras da minha vida. É nisso que eu preciso pensar, irmãos. Então, nós falamos aqui de despir do velho homem, falamos de renovar a mente. Em terceiro ponto, Paulo vai dizer para nós que nós precisamos nos vestir do novo homem. Percebam que Paulo primeiro fez uma limpeza, né? Fez uma asepsia, assim, por assim dizer, né? Ele primeiro limpou os pecados, se despiu do velho homem, aquela roupa rasgada que não servia mais, que não faz parte da minha caminhada mais. Agora não tenho mais essa roupa. Agora eu também já tenho a minha mente transformada. Eu já penso diferente. Eu já consigo pensar em coisas boas. Desejar coisas boas. Em terceiro ponto, ele fala para nós agora. Vestir do novo homem. E ele fala no versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. O que era pecado, o que era engano, o que era mentira, agora passou a ser verdade. Justiça
e santidade. Percebam que, por fim aqui, né, Paulo exorta aos Efésios a se revestirem do novo homem. O novo homem aqui significa uma nova natureza cristã criada em Cristo. É uma característica caracterizado, redundância aqui, né, pela justiça e santidade de Deus, que vem apenas de Deus, não vem de outro lugar, só vem de Deus. O cristão deve viver de acordo com a nova identidade que recebeu. Vestido novo homem é como se você estivesse trocando a sua identidade. Agora, eu não sou mais um miserável pecador. Isso envolve uma mudança radical, irmãos. Às vezes é difícil nos apegar, deixar, né, aquelas coisas que vieram desde a nossa meninice, né, herança familiar, aquilo que nós praticamos tanto tempo, né, aquilo que nós aprendemos desde quando éramos criancinhas, né. Talvez é difícil para nós, irmãos. É difícil para nós abandonar aquilo que veio de herança paterna. A gente tem muito apego, né, às coisas que nós aprendemos dos nossos pais. Talvez isso nos dificulta, né, entrar pelas portas da santidade. Por causa disso, eu quero dizer para você que revestir-se do novo homem é uma imagem e ao mesmo tempo é uma ação. Então, assim como alguém que se veste de roupas novas, né, assim como Paulo mostra essa metáfora para nós, o cristão é chamado a assumir uma nova identidade cristã e viver conforme ela. Assumir a identidade e viver essa identidade. Não é simplesmente ter uma identidade e ser um covarde, né? Como às vezes um policial, ele tem uma identidade policial, mas ele não cumpre a sua missão de policial. Seria como um cristão que tem uma identidade cristã, mas ele não vive conforme essa identidade. As pessoas à sua volta não reconhecem ele como um cristão, porque ele simplesmente tem uma identidade. Está na moda falar hoje que eu sou cristão, que eu sou crente. Eu sou evangélico. Está na moda falar isso, né, irmãos? Então percebam que justiça e santidade é a nova vestidura, né, por assim dizer, do novo homem, da nova roupa, né? Então, uma aplicação muito importante para nós aqui nessa noite, quando vestir do novo homem é refletir Cristo em todos os aspectos da nossa vida. Já parou para pensar nisso? Vestir o novo homem não é você ser crente só aqui na igreja. É você ser crente no seu trabalho, na sua casa com seu esposo, seus filhos, sua esposa. É você ser cristão onde você estiver, no seu trabalho, na escola. Isso é vestir-se do novo homem. É você, aqui fala em todas as esferas da vida. Paulo não deixa abertura para que nós pensemos assim, ó, eu sou muito bonzinho, eu sou crente aqui dentro da igreja, mas na hora que eu sair das portas para fora, eu sou um outro Renato. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. Não tem abertura para isso não, irmãos. Os olhos de Deus, a Bíblia diz que repousam sobre os justos. E aqui, o novo homem é revestido de justiça. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Todo instante, todo momento. Deus é onipotente e onipresente. Amém? Então, o primeiro ponto é esse. Então, fica a pergunta, né? O que significa para nós vestir-se do novo homem? Nós já sabemos a resposta, né? Como você tem refletido na justiça e santidade que Deus colocou na sua vida? O novo homem é visível nas suas ações, palavras e atitudes. É isso que resume esse novo homem, revestido de justiça e santidade. Amém? Então, concluindo nossa mensagem aqui nessa noite, eu gostaria de falar sobre a ideia central desse texto. Percebam que a ideia central desse texto há um chamado à transformação radical na sua vida e na minha vida. Percebam que a ideia central de Paulo aqui é o que deve ocorrer na vida do cristão após o encontro com Cristo. Essa mudança radical. Abandonar a velha maneira de viver, marcada pelo pecado, pela ignorância, e ser revestido um novo comportamento que reflete a justiça e a santidade de Deus, conforme nós acabamos de falar aqui.
Então, esse é o chamado para mim e para você, meus irmãos. Esse é o chamado para nós. A ideia central do texto aqui é uma transformação radical. Velho para o novo. Então, o crente é chamado a viver conforme a sua nova identidade que eu falei aqui. Que tem Cristo refletindo justiça e santidade na sua vida. Essa é a ideia central do texto. E a resposta que o autor esperava dos seus leitores aqui. Percebam que esta carta rodou por várias igrejas na cidade de Éfeso. E o autor esperava, sabe, irmãos, que os seus leitores tivessem uma vida radicalmente transformada. Renúncia ao velho homem, todos os dias eu renuncio ao velho homem. Todos os dias eu busco renovar a minha mente. E todos os dias eu assumisse uma nova identidade com Cristo. Isso era o que o autor esperava. Irmãos, e isso é o ponto para nós aqui nessa noite, eu mesmo. É isso que Deus espera de mim e de você. Para que eu e você renuncie todos os dias o velho homem. Busque todos os dias renovar a minha mente. E busque todos os dias, irmãos e irmãs, uma nova identidade em Cristo Jesus. Irmãos, eu sei que é difícil, mas Deus espera de ver em nós um esforço da minha e da sua parte para que isso aconteça. Talvez nós não consigamos ser perfeitos conforme Deus deseja que sejamos, mas Deus espera o esforço meu e de você para que nós caminhemos rumo ao que Paulo deixou para nós aqui nesta noite. Eu preciso pensar nisso. O que eu estou fazendo para que isso aconteça na minha vida? Quais são o planejamento de vida para isso? Então, irmãos, quando nós olhamos para a teologia bíblica desse texto aqui, né, o livro de Éfeso, ele é cristocêntrico. Cristo é aquele que cumpre tudo em todos. Isso que é o título, né, que representa o livro de Éfeso para nós. Cristo é aquele que cumpre tudo em todos. Tudo de bom Cristo vai cumprir na vida de todos. É vontade de Deus isso. É vontade de Deus que nenhum se perca, que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ainda que dependa de nós, Deus deseja que nós sejamos instrumentos na mão dele para que nós possamos influenciar pessoas, né? Assim como nós já estudamos aqui na carta de Pedro, né? Como tornar o evangelho atraente. Irmãos, eu tenho que fazer o evangelho se tornar atraente no meio onde eu vivo, através da minha submissão, através da minha humildade, através do meu modo de agir com as pessoas, de acompanhar as pessoas, de amar as pessoas. Eu torno o evangelho atraente. Pedro orientou isso. Lá na carta de Pedro, que é Paulo, desculpa. Pedro orientou que nós temos condições de tornar o evangelho atraente através da maneira como eu me comporto, né? Sendo humilde, sendo submisso, me colocando à disposição para ajudar, para cooperar, sensibilizando com o problema do outro. Isso torna o evangelho atraente, meu irmão. É isso que eu preciso fazer na minha vida. Então, o evangelho é cristocêntrico. Ele tem Cristo cumprindo tudo em todos. Então, a teologia bíblica aqui gira em torno de uma transformação espiritual do crente, destacando a renovação interna, a mudança de vida externa, e provoca em nós, irmãos, uma ação poderosa através do Espírito Santo de Deus, né, que nos dá o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Então, a nova identidade aqui, né, é renovação, nova identidade. Renovação pelo Espírito da verdade em Cristo e transformação pela palavra. Jesus orando para os discípulos em João 17, ele falou assim, santifica-os com a verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus orando para os seus discípulos, ele falou para Deus assim, santifica os meus discípulos com a tua verdade. Jesus falou, a tua palavra é a verdade. Irmãos, nós somos santificados pela palavra. Somos santificados por aquilo que Deus deixou de mais precioso para mim e para você. Percebam que o cristão é chamado a deixar o velho homem para trás, a viver uma nova vida. Percebam que a vida cristã é uma jornada. Pensa comigo. É uma jornada de transformação que não acontece uma só vez, mas exige um processo diário, todos os dias. Conforme nós já dissemos aqui, né? Eu preciso me despir do velho homem todos os dias.
renovar minha mente todos os dias e me vestir do velho, do novo, que se renova no Espírito Santo de Deus. E aí, renovar e revestir-se do novo, todos os dias da minha vida até o dia final. Assim como escolhemos todos os dias, né? Qual roupa vamos vestir? Com qual roupa vamos trabalhar? Com qual roupa vamos para a escola? Assim também nós devemos escolher todos os dias o que eu vou fazer para transformar a minha vida. Que seja assim, irmãos, para a glória de Deus, na minha e na sua vida. Que nós possamos não nos conformar com os padrões do mundo, mas devemos viver de acordo com a verdade de Cristo, de acordo com aquilo que está sendo colocado para mim testemunhar em justiça e santidade. Eu quero dizer para você nesta noite que é um apelo para mim e para você aqui, desafiando eu e você a fazer uma avaliação da nossa vida à luz desse chamado. Há um chamado aqui, irmãos, que nós venhamos a nos despir do velho homem, que nós venhamos a renovar a nossa mente e que nós venhamos aqui a nos vestir desse novo homem. É um desafio, irmãos. É um desafio que eu e você precisamos cumpri-lo. É um desafio que aparece na nossa vida à luz desse chamado, à luz do que Paulo fala aqui aos Efésios. Irmãos, é uma transformação em Cristo. E eu quero dizer para os irmãos nessa noite que essa transformação ela não é opcional, ela é necessária para que todo cristão cresça em santidade e em justiça. Irmãos, Deus deseja de nós que nós sejamos novas criaturas. Deus deseja que nós possamos refletir ao caráter de Jesus Cristo. Deus deseja que eu e você sejamos transformados no poder do Espírito Santo de Deus. E assim seja, irmãos, para a glória de Deus. E quem sabe, nessa noite aqui, há alguém aqui que talvez ainda não tinha pensado sobre isso na sua vida. Alguém que ainda caminha com o velho homem, mas que deseja no coração se despir desse velho homem, que deseja também renovar a sua mente e se vestir do novo homem. Talvez hoje seja o grande dia da sua vida, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã talvez você pode dizer para mim assim, mas eu vou deixar para amanhã, porque amanhã, hoje eu ainda vou andar errado, amanhã eu vou me despir desse velho homem. Talvez seja tarde demais. Se Deus te chamar hoje, se Deus te convidar para a glória hoje pedirei sua alma, que tens preparado para mim, assim como ele falou com aquele jovem rico. Quem sabe nós temos alguém nessa noite que deseja se despir do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, mas que deseja um novo homem para a sua vida. Quem sabe nós temos alguém aqui nessa noite. Se temos alguém aqui, eu quero que você me fale no final do culto. Se você deseja essa transformação, que você quer Jesus na sua vida, que você já está cansado da roupa velha que você usa, que você já está cansado de pensar coisas que não agradam, que você já está cansado de andar no pecado e no engano, mas que agora você quer uma nova vida. Quero que você reflita nessa noite sobre isso. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, Deus de bondade e misericórdia, aqui estamos, ó Deus, quebrantando o nosso coração, entregando a nossa vida nas tuas mãos, sabendo que o Senhor é poderoso para cuidar, para transformar, para despir e nos vestir novamente, nos despir do pecado e nos vestir de santidade. Pai querido, tem misericórdia de nós, Pai.
Tenha misericórdia de nós, que nós somos pecadores, Pai. Mas nós queremos reconhecer aqui nesta noite, Pai, que o Senhor nos amou com um amor tão grande que o Senhor entregou Jesus Cristo, seu Filho, em nosso lugar, para morrer por meus pecados, para que eu pudesse ter esse privilégio de me despir do velho homem, não porque eu tenho a capacidade, mas porque o Senhor transformou a minha vida. Senhor, derrama sobre nós o seu Santo Espírito, Pai. Derrama sobre nós uma transformação de mente. Reveste-nos com um novo homem em santidade e justiça. Assim como é a promessa que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Nós queremos nos colocar à disposição do Senhor. Usa cada um de nós, Pai, para a glória do Teu nome. Usa a Tua igreja, Pai. Usa a Igreja Batista aqui na cidade de Congonhas. Permita que cada membro da sua igreja possa testemunhar desse evangelho maravilhoso onde estiver, Pai. Que seja uma vida realmente transformada e lavada no sangue de Jesus. Pai querido, nós entregamos a nossa vida no Teu altar. Entregamos a Igreja Batista de Congonhas no Teu altar. Para que o Senhor, assim como é a expressão maior do livro de Efésios, para que Cristo seja tudo em todos. É o que nós oramos nessa noite, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem dizer amém? Que Deus os abençoe, irmãos, e que essa palavra possa se tornar realidade na nossa vida. Vamos passar aqui.